Olá, você já deve ter ouvido falar muitas vezes no termo aprendizagem significativa, não é mesmo? Existe a ideia de que só ocorre aprendizagem significativa quando não há esquecimento de um conhecimento. Porém, isso não é bem verdade, não. Pode ocorrer aprendizagem significativa mesmo quando não esquecemos. Por exemplo, quando a gente não recorda de um conteúdo, mas a gente tem aquela boa sensação de que, dando uma olhada na matéria, revisando, a gente vai recordar, né? A gente vai ter toda a noção daquele conteúdo. Nesse caso, houve sim aprendizagem significativa. Agora, quando nós decoramos um conteúdo e rapidamente esquecemos, e com o passar do tempo nós temos aquela sensação de que nada foi aprendido, nesse caso a gente tem um exemplo de aprendizagem mecânica e que não é aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa ela também é confundida com a aprendizagem por descoberta. O que é essa aprendizagem por descoberta? É quando o aprendiz ele vai descobrir o que ele aprende, quando, por exemplo, nas aulas práticas de laboratório, e não necessariamente quando a gente usa a aprendizagem por descoberta, vai acontecer, né, essa aprendizagem significativa. Mas então, afinal, o que é essa aprendizagem significativa? Não é um termo novo, é um termo já criado desde 1963 por David Ausubel, e ele a definiu como a aprendizagem em que há uma interação entre ideias de forma substantiva e não arbitrária. Substantiva quer dizer não literal, não ao pé da letra. E não arbitrária significa que as ideias elas não interagem de qualquer forma. A interação não é com qualquer ideia prévia que o indivíduo tenha, mas sim com uma ideia que seja relevante, um conhecimento relevante que existe na estrutura cognitiva desse indivíduo. Ou seja, essa interação ela segue princípios lógicos. Essa estrutura cognitiva que eu comentei, ela se refere ao conteúdo, à organização das ideias do indivíduo. Quando então há uma interação entre o conhecimento relevante e essas novas ideias, nós então dizemos sim que existe, que ocorreu aprendizagem significativa. Ou seja, houve atribuição de significado para o que está sendo aprendido. Esse conhecimento relevante, ele tem um outro nome, ele é também chamado de subsunsor ou uma ideia âncora. É esse subsunsor que permite dar significado a um novo conhecimento. Não se pode entender também esse termo âncora como algo que é estático, sem movimento, pelo que diz a palavra, algo firme que não se movimenta. Por que nós não podemos entender dessa forma? Esse processo de interação é algo dinâmico. Os conhecimentos prévios que são relevantes, que são chamados de subsunsores, eles adquirem novos significados. Então, isso é um processo dinâmico. São esses subsunsores que vão compor a estrutura cognitiva do indivíduo. A gente pode dizer que existem 3 condições para a ocorrência de aprendizagem significativa. A primeira delas é a estrutura cognitiva é o que mais vai influenciar a ocorrência da aprendizagem significativa. Ela pode facilitar, pode impedir que aconteça, pode inibir, dependendo desses subsunsores que existem, dependendo da organização desses subsunsores. Segunda condição, o indivíduo ele precisa estar disposto a aprender, precisa ter uma intenção em aprender que vai além da motivação. E a terceira condição é que os materiais que são utilizados durante esse processo de aprendizagem, eles precisam ser potencialmente significativos, ou seja, eles precisam fazer sentido para aquele que está aprendendo. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre a teoria da aprendizagem significativa. Eu uso como referência livros do autor Marco Antônio Moreira, que é um grande divulgador desta teoria. Espero que tenha contribuído para a sua formação. Nós vamos ter um outro vídeo falando sobre formas e tipos de aprendizagem significativa. Fique bem e um forte abraço. Fique com Deus.